Algumas vozes ecoam pela vida, outras são tão poderosas que ecoam pela eternidade. Sua voz era uma dessas, rouca, ríspida, áspera como uma lixa e envolvente como veludo. Não é de se espantar que, com um vozeirão desses, ela tenha se tornado recordista de Grammys com apenas 2 álbuns lançados em vida. O primeiro, Jazzista, veio ao mundo quando ela tinha 20 anos. O segundo, aos 23, se tornou uma explosão internacional. Também se transformou em sua prisão particular. O álcool era seu outro tormento. Sua vida amorosa e familiar foram os ingredientes finais desse coquetel fatal. Como o último atestado de imortalidade, ela partiu aos 27 anos, juntando-se ao clube mais famoso e trágico da música. O riff traz hoje todos os segredos das últimas 24 horas de Amy Winehouse. O bairro boêmio de Camden, em Londres, é famoso pelo seu burburinho e efervescência cultural. Mas na tarde do dia 23 de julho de 2011, enquanto as sirenes da ambulância e dos carros da polícia berravam, uma agitação mais sinistra tomou conta do lugar. Após um período de abstinência, Amy Winehouse se entregou a uma bebedeira final em seu apartamento. Os paramédicos a encontraram no quarto, um laptop sobre sua cama e garrafas de vodka vazias espalhadas pelo chão. Apenas algumas horas antes, Amy relaxava na frente da TV, aparentemente sóbria, ou melhor, sóbria para o padrão Winehouse. O que realmente aconteceu na fatídica manhã seguinte? Vamos voltar no tempo para buscar as primeiras peças desse quebra-cabeças. Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983, de pai taxista e mãe farmacêutica. Seu pai, Mitch, também fazia bicos como instalador de janelas e cantava canções de Frank Sinatra para sua filhinha caçula. Sem que soubesse, ele estava cimentando o futuro da filha com essas canções. Os pais de Amy se divorciaram quando a menina tinha 9 anos, mas continuaram exercendo influência nos seus dotes musicais. Sua avó materna, Cynthia, havia sido uma cantora, tendo inclusive namorado o saxofonista Ronnie Scott. Por influência da avó, a quem homenageou com uma tatuagem no braço, nascia o interesse de Amy no jazz. Aos 14 anos, ela foi expulsa de sua escola de artes por ter colocado um piercing no nariz, mas não antes de fundar um grupo de rap chamado Sweet and Sour. Aos 17, já em um novo colégio, Amy começou a colar com uma galerinha complicada. O grupo de meninas com quem andava tinha o hábito de correr para o banheiro e enfiar o dedo na goela após as refeições. Foi assim, como um capricho adolescente, que a bulimia entrou na sua vida para depois nunca mais sair. Nessa época, ela já cantava em bandas de jazz e parava o trânsito com sua voz. Não demorou muito para que a adolescente chamasse a atenção das gravadoras. Um amigo, também cantor, Tyler James, mandou as demos de Amy para executivos e em 2002 as gravadoras se digladiavam para conquistá-la. Enquanto sua base de fãs crescia com as suas apresentações constantes no Cobden Club, Amy finalmente assinou com a Island Records. Era a hora de produzir o seu primeiro álbum. E na cadeira de produtor estava Salaam Remi, com quem a cantora já havia gravado algumas músicas antes. Com 19 anos e uma forte personalidade e um temperamento incisivo, Amy Winehouse entrou cheia de confiança na cabine de gravação. O resultado dessas sessões foi o disco Frank, lançado em 2003. Imediatamente, Amy se tornou a queridinha dos críticos, que entraram em choque ao escutar sua voz potente e inconfundível. Transitando pelo jazz, soul e bossa nova, não havia ninguém no mundo como ela. Por isso, não tardou para que o primeiro prêmio enfeitasse sua sala de estar, o Ivor Novello Award. O disco também foi indicado ao Brit Awards e ficou na lista final do Mercury Music Prize. A essa altura, Amy completava 20 anos e o céu parecia o limite para sua carreira. Mas os que acompanharam o surgimento dessa jovem promissora não poderiam imaginar os capítulos seguintes. Aquela menina sorridente que estampava a capa do seu álbum usando um vestido rosa reapareceria coberta de tatuagens, com um penteado saído diretamente dos anos 50 e, principalmente, mais magra do que nunca. Essa transformação aconteceu aos poucos. Musicalmente, Amy começou a se interessar pelos grupos vocais dos anos 50 e 60, buscando um som semelhante em suas próximas sessões de estúdio. Então, para testar o potencial das músicas, ela entregava algumas demos para o seu pai, que tocava as canções no seu táxi e esperava pela reação dos passageiros.
Eles não faziam ideia de que eram os primeiros ouvintes de algumas das músicas mais famosas do século XXI. Na mesma época, entrava em cena aquele que para muitos se tornaria o responsável pela derrocada da vida de Amy, Blake Fielder Civil. Quando Blake se mudou para Londres aos 16 anos, Amy ainda dava os primeiros passos na carreira. Ele havia largado a escola e agora vagava a esmo pelas ruas nas madrugadas, frequentemente sem ter onde dormir. É verdade que a cantora sempre preferiu os homens complicados, pode-se dizer, vide a letra de Stronger Than Me. Nesse sentido, Blake era o seu par perfeito. Os dois se conheceram em 2004 e logo descobriram que tinham algo em comum. Ambos eram filhos do divórcio. Sozinho numa existência sem sentido, não é de se espantar que Blake tenha mergulhado fundo nas drogas e, segundo alguns relatos, se tornado ele próprio um traficante. Com Blake começava um novo capítulo na vida de Amy, o uso indiscriminado de substâncias pesadas. Logo, seus antigos distúrbios alimentares também voltaram a assombrá-la, assustando todos ao seu redor. Seu empresário implorou para que Amy buscasse uma clínica de reabilitação. A resposta exasperada da cantora se tornaria em breve um dos refrões mais famosos da história. Inspirada por um período separada de Blake, a diva escrevia as letras do disco que mudaria sua vida, Back to Black. Lançado em outubro de 2006, o álbum chegou ao topo das paradas britânicas em janeiro do ano seguinte. Agora, Amy não embalava só os críticos com suas canções de coração partido. O mundo todo queria saber quem era a dona daquele vozeirão. A revista Time elegeu Rehab como melhor música de 2007. O hit também rendeu um Grammy à cantora, o primeiro de outros 4 que ela recebeu naquela noite. Ela saiu da premiação detentora do título de britânica com o maior número de Grammys da história. Amy havia se tornado a maior estrela do mundo. Mas a fama também trouxe uma boa dose de caos à vida geniosa de Amy Winehouse. Os primeiros sinais de que algo não estava bem se tornavam visíveis nos shows. Um deles, em Birmingham, ainda em 2007, terminou em choro, vaias e xingamentos. Tudo começou quando Amy subiu ao palco atrasada e com um copo na mão. A banda fazia o seu melhor e o som era poderoso, mas Amy insistia em encher o copo entre uma música e outra. Ela começou a cambalear no palco e alternava acessos de choro com gargalhadas histéricas durante as músicas. A essa altura, sua voz estava tão embolada que mal dava para entender o que ela cantava. Os shows seguintes repetiram o mesmo padrão. Nessas apresentações, se tornaram comuns declarações de amor improvisadas, aquele que Amy se referia como meu Blake. Após um breve período separados, Blake e Amy haviam se reconciliado e casaram-se em abril de 2007. A vida de Amy começou a descarrilhar publicamente pouco tempo depois. Ela se envolveu em brigas de bar e foi fotografada usando crack, apareceu com marcas de automutilação no corpo e frequentemente cancelava shows por não ter condições de se apresentar. No centro de todo esse turbilhão parecia estar Blake, que admitiu se cortar ao lado da esposa enquanto precisavam conter suas crises de abstinência. Para piorar, o casal foi fotografado completamente ensanguentado nas ruas de Londres após uma suposta briga. Overdoses haviam se tornado algo comum a essa altura, e numa dessas hospitalizações, Amy foi diagnosticada com os estágios iniciais de efizema. Os médicos disseram que se tivesse esperado mais 3 meses, Amy precisaria de respiradores para se manter viva. Mas o ápice desse caos foi quando Blake se envolveu numa briga de bar violenta, em que acabou quebrando a mandíbula de outro homem. Desesperado, ele ofereceu 200 mil libras para que a vítima não prestasse queixa, o que só sujou ainda mais a sua barra. No fim das contas, Blake foi preso por agressão e obstrução de justiça e condenado a 1 ano. Seria o fim dessa novela? Era o que parecia por um tempo. Amy dizia aos tabloides que estava limpa desde a prisão do marido. Pouco tempo depois, Blake recebeu em sua cela a papelada do pedido de divórcio, e em 2009 o casal estava finalmente dissolvido. Parecia ser o início de uma nova era para Amy, que começou um relacionamento com o diretor Reg Travis em 2010. Foi o último namoro que ela teve em sua vida. Afinal de contas, o que deu errado? É que apesar de ter feito tudo o que podia para se livrar das drogas, havia uma substância que ela simplesmente não conseguia largar. Sua relação com a garrafa era a única forte o suficiente para obrigá-la a, enfim, ir para uma clínica de reabilitação. Mas, internação após internação, Amy repetia sempre o mesmo padrão. Algumas semanas de abstinência, seguidas por um mergulho de cabeça na bebida por dias a fio. Nesse estado, os seus shows foram se tornando cada vez mais escassos. 5 anos após o lançamento do seu estrondoso segundo disco, o mundo via a estrela de Amy lentamente se apagar. Mas o ano de 2011 parecia promissor para a cantora. Primeiro, é claro, teve as apresentações que Amy fez no Brasil, onde se tornou a sensação do bairro boêmio Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Mas a estrela também planejava uma super turnê para reacender de vez os holofotes. O primeiro show foi em Belgrado, na Sérvia, e foi um desastre. Amy esqueceu letras de música e não se lembrava sequer em qual cidade ela estava. O momento mais trágico foi durante Summon Holy Wars, quando um de seus backing vocals precisou sussurrar a letra da música em seu ouvido.
Enquanto a plateia começava a vaiar, Amy não pôde conter as lágrimas, com rímel escorrendo pelo seu rosto. Essa foi a primeira e última apresentação da turnê, que foi cancelada logo depois. Durante as semanas seguintes, pouco se ouviu sobre a cantora, que chegou a cantar ao lado da afilhada Dionne Bromfield, em meados de julho. 3 dias depois, Amy Winehouse seria encontrada morta em seu apartamento. O que se passou nesse meio tempo? É o que a gente vai tentar responder agora. Christina Rowlett, médica de Amy, tentava convencer a problemática paciente a buscar um acompanhamento terapêutico. Amy, geniosa que só, se recusava veementemente. O jeito era tentar minimizar os males físicos da cantora, e Rowlett prescrevia Librium para Amy, como uma forma de tratar de suas crises de abstinência e ansiedade. Mas Amy vivia uma relação ioiô com o álcool, ficando breves períodos na seca apenas para entornar outra garrafa logo depois. Foi durante uma dessas recaídas que Amy telefonou para sua médica na noite de 22 de junho, véspera de sua morte. Na ligação, Amy confessou sua culpa por ter jogado fora o que já somavam como 17 dias de sobriedade. Ela pediu desculpas por desperdiçar o tempo da médica, mas também disse não querer morrer. Apesar do tom emocional da conversa, Amy parecia calma e segura. Rowlett desligou o telefone sem saber que seria a última vez que ouviria sua mais célebre paciente. Depois da ligação, Amy passou o resto da noite no quarto. Ela estava acompanhada de Andrew Morris, seu guarda-costas e amigo pessoal. Andrew disse que apesar de Amy estar bebendo, ela não estava fora de si. Na verdade, o clima era bastante leve e agradável. Amy estava se divertindo assistindo vídeos no YouTube de algumas de suas primeiras apresentações. Às 2 da manhã, ele a deixou sozinha no quarto e fechou a porta. Pelas próximas 8 horas, nenhum som foi ouvido vindo do quarto de Amy. Às 10, Andrew tentou acordá-la, mas ela parecia estar num sono tão profundo que ele preferiu deixá-la dormindo. As horas se passaram e o quarto continuava silencioso, talvez silencioso até demais. À tarde, ele decidiu checar o estado de sua amiga uma última vez. Para sua surpresa, Amy continuava na mesmíssima posição em que ele a havia encontrado pela manhã, completamente imóvel. Foi quando ele decidiu chamar os paramédicos, mas já era tarde demais. Amy Winehouse foi declarada morta na tarde do dia 27, com 5 vezes mais álcool no sangue do que o tolerado para a direção no Reino Unido. Para muitos era uma tragédia anunciada, mas o choque de sua morte foi sentido no mundo todo. Mais do que isso, o impacto do que conquistou em seu pouco tempo em vida já não podia mais ser apagado. Adele creditou parte do seu sucesso a Amy por ter aberto inúmeras portas no mundo da música. Lady Gaga também a agradeceu por ter aberto o caminho para que mulheres pouco convencionais chegassem ao topo. Não só isso, como um documentário sobre sua história chegou a ganhar o Oscar em 2016. Tudo isso mostra que Amy Winehouse jamais perdeu a sua majestade. E a casa de todos os artistas que revolucionaram a história da música, você já sabe onde é que é? Aqui no canal Riff. E aí, gostou dessa história? Então compartilhe e curte esse vídeo. Aproveita também e se inscreve no canal. E conta pra gente qual artista que você gostaria de saber das últimas 24 horas.